Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí por estar assistindo o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre extintores de incêndio. Existem vários aspectos aí sobre os extintores de incêndio. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma parte geral, mas o nosso objetivo principal é a distribuição dos extintores na edificação. Para quem não me conhece, eu sou o Silmar Sendin, como viram aí na vinheta, né? Deem aí sugestões aí, façam críticas sobre a vinheta, é a primeira vez que estou usando. O meu canal ele é voltado para proteção contra incêndio. Também existe uma gama muito grande de assuntos com esse tema, né? A nossa parte, o que a gente procura falar é elaboração de projetos aí de proteção contra incêndio para edificações. Então, nós damos aula em várias universidades na matéria de proteção contra incêndio, no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho e também em alguns cursos aí de Engenharia de Proteção contra Incêndio, porque essa matéria está bombando, já existe no país um curso de especialização em Engenharia de Proteção contra Incêndio. Não, vários cursos. Nessa aula, então, nós vamos falar sobre extintores, mas o nosso foco não é a utilização de extintores para combater incêndio, e sim a utilização de extintores para você projetar os extintores na edificação quando estiver aí elaborando o projeto de proteção contra incêndio. Esse assunto ele não se esgota sozinho, é um assunto muito amplo, nós vamos dar uma noção geral, mas o assunto extintor ele aparece repetitivamente aí em outros assuntos, por exemplo, quando vamos falar de GLP, tem a sua proteção específica por extintores, quando vamos falar de líquidos combustíveis inflamáveis, e oportunamente falaremos aí desses assuntos. Então hoje vamos falar do assunto extintor, tá? Para quem não nos conhece, né, não está aí acostumado a assistir às nossas aulas, estão aí as nossas redes sociais, peço que vocês aí se cadastrem no nosso canal do YouTube e acessem também as outras redes sociais aí e se conectem com a gente. Maneira de você retribuir aí esse trabalho que a gente teve de montar essa aulinha aí simples, né, mas que vai ajudar bastante você que está começando, né, em proteção contra incêndio. Nós temos vários níveis de cursos e de aulas. Essa eu posso dizer que é uma aula introdutória, uma aula de conhecimento básico, né, para a gente testar aí, ver se tem demanda suficiente na internet para que a gente continue fazendo vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, acha que é útil para você, a maneira de retribuir, de motivar a gente a produzir mais conteúdo é justamente dando, né, o seu like, dando o seu joinha aí, divulgando esse vídeo nas suas redes sociais, porque é um vídeo gratuito, não estamos vendendo nada aqui, apenas passando conhecimento, tá? Então, quem não está aí já conectado a gente nas redes sociais, por favor, aí se conecte. Bom, esse curso, ele faz parte, né, de um pacote de assuntos que a gente tem montado, já faz 10 anos que a gente ministra essa matéria nas faculdades, então a gente tem aí um conteúdo de matérias já que a gente ministra há muito tempo, muito bacana, e foi reformulado agora no ano de 2019, nós somos do estado de São Paulo, então no ano de 2019 aí houve uma grande mudança na legislação e todas essas matérias de aulas aí já estão adaptadas. Então o módulo 5, seção 7, fala sobre extintores de incêndio. Antes de nós distribuirmos os extintores de incêndio pela edificação, tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar, que é sobre a capacidade extintora do aparelho extintor. Há uns 20 anos atrás, até 20 anos atrás, até o ano de 2000 mais ou menos, nós comprávamos extintores na loja de extintor por quilo ou por volume. Hoje nós não podemos mais nos referir ao aparelho extintor com essas características. Quando você chega numa loja de extintor lá e pede, me dá um extintor de 4 kg, o vendedor já pensa lá, esse cara não é do ramo, porque não interessa mais qual é o volume ou qual é a massa do aparelho extintor. O que interessa é a capacidade que esse equipamento tem de combater incêndio. Então existe uma NBR, né, existe uma norma que regula esse assunto, e se o aparelho extintor, lá, um teste feito pelo fabricante junto aos agentes do Inmetro, se ele conseguir que aquele aparelho extintor consiga apagar uma quantidade
X de incêndio, né? Porque o incêndio ele é mensurável, você consegue mensurar aí quanto de fogo que está pegando, qual que é a energia que está sendo liberada, né? Então, se o aparelho extintor conseguir apagar uma quantidade X de fogo, de carga de incêndio, ele está classificado para aquele item. Então, veja aqui, nós estamos falando nessa tela de extintores para a classe A, ou seja, materiais sólidos, né, que pegam fogo, madeira, algodão, plástico, papel. Então, se eu for classificar o meu extintor para a classe A, existem aqui alguns parâmetros da NBR. Então, veja, se eu conseguir com um aparelho extintor, eu tenho até 3 tentativas para isso no momento do teste lá junto ao Imetro, eu tenho até 3 tentativas. Se eu conseguir com um aparelho extintor apagar o fogo numa pilha como essa aqui da esquerda, né, de 50 elementos de madeira seca, de 45 por 45 milímetros e 500 milímetros de comprimento. Então, 5 centímetros por 5 e 50 centímetros de comprimento, cada toquinho desse aqui que você está vendo nessa figura. Então, se você conseguir, se o aparelho extintor conseguir apagar esse incêndio, ele vai receber a classificação de 1A, tá? Se você conseguir apagar essa pilha um pouquinho maior, que é uma pilha com 78 elementos de madeira, né, com as mesmas dimensões, porém com 60 centímetros de comprimento, você vai ter aí a classificação de 2A. E assim por diante, aqui 4A, 6A, depois nós temos também 10A, 20A e 30A. Tá? Então, só para a gente ter uma comparação aqui, né? A NBR 9443, que estabelece essas categorias de incêndio, né? É o de 30A, o extintor que consegue combater o incêndio numa pilha de madeira com 192 elementos de 45 por 90 milímetros e 1,85 m de comprimento, essas madeirinhas aqui, esses toquinhos aqui, né? Ele, aqui embaixo nós estamos vendo que tem uma bacia, né? Tem um compartimento onde vai ser colocado N-heptano, então tem um tempo de pré-queima que é necessário para que a norma seja aplicada corretamente. Então você aciona um incêndio no líquido inflamável lá dentro, que é o N-heptano, espera por 30 segundos e a partir daí você libera o operador que está representando o fabricante do extintor no teste do Imetro e ele vai ter que conseguir apagar essa pilha de madeira aí para conseguir receber o selo do Imetro para 30A. Então vejam que depende, é óbvio, né, da habilidade do operador do extintor. Não é qualquer um que vai lá e consegue combater com essa habilidade. Tá? Obviamente que ele precisa ser treinado. Então é dessa maneira que nós determinamos a capacidade extintora dos extintores quando estamos falando de classe A, sólidos inflamáveis. Quando nós falamos de classe B, nós temos outras categorias, né? Nós temos aí, começa com 5B, então você tem um quadrado, um compartimento ali de 1,7 por 1,7 metros, que vai me dar ali 1,15 metros quadrados, com 58 litros de N-heptano. Isso vai me dar uma chama de 4 metros de altura e 1,75, aqui do lado é a figura do homem de 1,75, só para você ter uma noção, uma referência aí com a altura de uma pessoa. Então, daí a gente já verifica, né, a capacidade de geração de energia que tem o líquido inflamável. Né? Vejo que 1 metro por 1 metro, 1 metro quadrado praticamente, eu vou ter chamas aí até uma altura de 4 metros. Óbvio que depende aí da condição do vento, mas isso aqui é uma fórmula química, né? Isso aqui não é tão variável quanto a gente imagina. Se todos os elementos aí são controláveis de uma equação química, isso é uma coisa exata. Tá? Obviamente que o vento, a quantidade de oxigênio e o tipo de combustível vai influenciar nesse fenômeno, mas é um fenômeno químico conhecido. E muita gente acha que não é, né? Que o fogo ele queima aleatoriamente. Na realidade, não, ele segue regras muito bem definidas da física. Tá? Na realidade, não é ele que segue as regras da física, nós é que descobrimos, né? O homem é que estudando descobriu as regras da física. Tá? Depois, para incêndio classe 10B, nós temos aí 1,52 por 1,52, 2,30 metros quadrados, 117 litros de N-heptano. 6 metros de altura, a altura da chama, e está ali o homem para você ter uma ideia de quanto que representa isso de altura.
esse tipo de aparelho extintor com capacidade 10B era a maioria dos extintores que nós tínhamos nas edificações até no ano de 2000. A partir daí, a norma estabeleceu aí o mínimo de capacidade extintora para cada tipo de aparelho extintor. Então, esse 10B hoje, numa edificação nova, ele não pode ser utilizado mais. Tá? Depois, 20B, que é o mínimo que eu tenho que ter numa edificação, eu tenho lá, o teste é feito com 2,16, num quadrado de 2,16 por 2,16, 245 litros de N-heptano e uma altura de chama de 9 metros, né? Isso aqui é uma consequência, não que tem que ficar medindo a chama na hora do teste, né? Mas é uma consequência. E 40B, 3,5 por 3,5 quadrado, 9,30 metros quadrados, 475 litros de N-heptano, vai me dar aí uma altura de chama de 12 metros. Então vejam como o líquido combustível inflamável, uma quantidade razoável, né, numa área de projeção aí pequena, ele me dá aí uma altura de chama de às vezes 3 andares, né, 4 andares, aliás. Cada andar de um edifício possui aproximadamente 3 metros. Aqui nós temos ainda extintores de 80B, 120B e 160B. Veja esse de 160B. 6 metros por 6 metros, 37,20 metros quadrados, 1.895 litros de N-heptano. Isso me dá uma altura de chama de 24 metros de altura. Aliás, deixa eu mudar aqui a tela para vocês verem aqui. Tirar minha cara um pouquinho. Então veja aqui, 24 metros de altura é o que um quadrado de 6,10 por 6,10 com N-heptano vai proporcionar de chama. E com um aparelho extintor de 160 metros quadrados, né, é possível a gente combater incêndio. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, isso só para a gente entender o que é essa capacidade extintora que aparece aí nos aparelhos extintores. E nós não falamos da classe C, né? Nós não falamos como é feito o teste na classe C. Qual é a capacidade extintora dos extintores que combatem incêndio em classe C? Na realidade, não existem níveis de proteção de capacidade extintora para a classe C. Só existe uma diferenciação. Se o agente extintor lá, né, o que tem dentro do extintor, se ele transmite a energia elétrica ou não. Então, se ele não transmitir energia elétrica, ele está apto para combater incêndio de classe C. Que são os materiais elétricos energizados. Se ele não conseguir combater, se ele transmitir a energia elétrica, ele não vai ser possível utilizá-lo no incêndio de materiais elétricos. Então ele não recebe a classificação C. E você vai ver no aparelho extintor que ele tem lá a letra C com X, né, que ele não pode ser utilizado para esse tipo de incêndio. Então voltando aqui à nossa aula, né? Vamos falar um pouquinho do aparelho extintor, tá? Então nós temos aqui o extintor de incêndio com a capacidade de 2A, tá? Esse aqui nós pegamos um exemplo, né? Essa foto aqui ela é genérica, tá? Então veja aqui, ó, 2A. O que é esse 2A para a água? Isso são as capacidades mínimas que eu tenho que ter nos aparelhos extintores, tá certo? Então, isso aqui está na IT 21 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, e cada estado aí tem a sua própria legislação estadual, mas 19 estados acabaram utilizando a legislação muito parecida com a do Estado de São Paulo, então isso vale praticamente para todo o Brasil. Tá? De água, então, o mínimo que você deve ter na edificação para combater incêndio é 2A de capacidade extintora para o extintor de água. Extintor de espuma mecânica. Por que espuma mecânica? Por que tem esse nome, espuma mecânica? Porque antes nós tínhamos o espuma química, era um aparelho extintor que tinha dois produtos, né? Uma água, alguma coisa com alguma mistura, mas era a base de água, e aí você misturava isso com bicarbonato, alguma coisa que gerava espuma, que nem aquele bicarbonato que a gente põe no copo lá, o sorrisal lá. E isso começava a sair do aparelho extintor, porque ia aumentando de volume e apagava o fogo. Mas ele tinha alguns problemas de contaminação, né, por esse produto, e também porque era incontrolável a partir do momento que iniciava a reação química, era incontrolável, você não conseguia desligar mais o aparelho extintor.
Então, esse extintor ele já faz décadas que não vale mais, então hoje nós só temos o extintor de espuma mecânica, onde a espuma ela é formada por processo mecânico. Né? Espuma é a composição de água, um líquido gerador de espuma e ar. Então, esse batimento dessa mistura água e líquido gerador de espuma, para gerar espuma, precisa entrar o ar, e isso é feito através de um batimento mecânico, né, com ar, na manopla do aparelho extintor. Então, se for de espuma mecânica, a capacidade extintora é 2A, quer dizer, para a classe A ele é 2 e para a classe B ele é 10. O de CO2, extintor de CO2, então ele é um extintor mais pesado, né, um extintor mais caro que os outros, ele tem uma capacidade, ele pode ter uma capacidade de apagar incêndio menor. Ó, veja que para a classe B ele tem 5B, né, e C. Veja que o C não tem classificação, não tem número na frente da letra C, porque só indica que ele não transmite a energia elétrica. Aliás, aí é uma ótima opção quando você tem equipamentos aí elétricos energizados que não podem se danificar com um outro tipo de extintor, por exemplo, como o PQS, que deixa resíduo e acaba aí estragando o equipamento. Ele não estraga pelo fogo, mas estraga pelo uso do extintor. Então o CO2, apesar de ser mais caro, é excelente quando eu tenho que proteger aí aparelhos elétricos energizados. Pó BC, né? Esse é conhecido, o pó normalmente que a gente já utilizava há muito tempo, e ele tem aí a capacidade mínima 20B, 20 para a classe B e C, não tem classificação para C, apenas dizendo que ele não transmite energia elétrica. E nós temos aí o pó ABC, né? Que é uma ótima opção quando você tem aí pessoas que na edificação que não tem um treinamento muito profundo, né, para combate a incêndio. Existe uma grande dúvida para quem vai utilizar o extintor, para saber se eu posso utilizar o extintor naquele fim que eu estou, naquela atividade que eu estou tentando, naquele tipo de fogo, né? Porque se você utilizar o de água em eletricidade, por exemplo, você pode tomar um choque, né? Ou se usar o de água em líquidos combustíveis inflamáveis, você pode piorar a situação. Então, muita gente fica com receio de utilizar o extintor por medo de estar aí contrariando essas regras básicas, né, contra a sua segurança. Então, quando você tem na edificação o pó ABC, meio que você elimina esse problema, porque ele pode ser utilizado aí em todas as situações. Aí nós temos os halogenados, né, que são extintores mais modernos, mais caros, aí, que tem características aí diversas, né, e eles acabam retirando aí o calor, muitas vezes, na reação química, e não o oxigênio, como a maioria faz. Tá? Então, o halogenado ele precisa ser pelo menos de 5 para a classe B, e C também não pode transmitir energia elétrica. As carretas, né, elas têm capacidades. As carretas são os extintores que possuem essas rodas laterais, né, que podem ser mais pesados. Deixa eu tirar minha figura aqui para vocês verem a foto da carreta. Então, eles têm essa roda lateral, eles são equipamentos maiores e, portanto, eles podem aí comportar uma quantidade maior de agente extintor. Então, as suas capacidades mínimas de extinção são maiores também do que os extintores. Então, o de água ele tem que ser 10A, o de espuma mecânica 6A 40B, o de CO2 10BC, o pó BC no mínimo 80 BC, vejam que classificação alta, 60A, 80 para a classe B e C, quer dizer, não pode transmitir a energia elétrica. Tá? Com relação ao caminhamento, né, quanto que eu posso caminhar com o meu extintor para chegar até o incêndio. Então, eu dependo da classificação de risco da minha edificação. Então, não é nessa aula que nós vamos ver isso, né? Nós temos outras aulas aí, inclusive disponíveis na internet no nosso canal, que falam disso, da classificação da edificação junto ao decreto, né, estadual do Corpo de Bombeiros. Mas, fazendo um resumo, nós temos 3 níveis de risco de incêndio: o baixo, o médio e alto, que depende da capacidade da carga de incêndio da edificação. Então, até 300 megajoules, megajoules por metro quadrado, eu tenho um risco baixo, de 300 a 1.200 risco médio, e acima de 1.200 megajoules por metro quadrado. Quer dizer isso, num metro quadrado da edificação, uma média, né, ou isso às vezes é tabelado, eu tenho uma capacidade de liberação de energia no caso de um incêndio. Então,
Se eu tiver a edificação for de risco baixo, eu posso caminhar com o meu aparelho extintor 25 metros. Não é que um aparelho tem que estar a 25 metros do outro, né? Se tiver um corredor, 50 metros um do outro, porque do meio, entre esses dois extintores, eu caminho 25 metros para lá e 25 metros para cá. É óbvio que nunca vai dar 50 metros, porque eu tenho aí as diagonais, eu tenho de todo lugar da edificação, eu tenho que chegar no aparelho extintor sem caminhar mais que 25 metros. Esse aqui é o raciocínio para você distribuir os aparelhos extintores na sua edificação. Ninguém pode andar de qualquer ponto da edificação, ninguém pode andar mais do que 25 metros para chegar num extintor, se for a edificação for de risco baixo, se for de risco médio 20 metros, esse é o limite, se for de risco alto, 15 metros. Se for extintor sobre rodas, carretas, que nós vimos agora há pouco, essa distância dessa tabela aumenta 50%. Então é só aumentar aqui, né, de 25 vai para 32,5, aqui vai para 30 e aqui para 22,5. Então você pode andar um pouquinho mais se você estiver aí utilizando a carreta. Bom, essas são as características da IT 21, né, para edificações de um modo geral. Então, tem alguns locais que têm riscos especiais, como, por exemplo, né, líquidos combustíveis inflamáveis. Então, vamos aumentar um pouquinho essa tabela. Né? Essa tabela está descrita na IT 25 do estado de São Paulo, algumas outras ITs de alguns outros estados, e também nós incorporamos essa tabela, eu digo nós porque eu trabalho há 10 anos no comitê da NBR 17505, que é justamente a norma brasileira que desenvolve as regras para líquidos combustíveis inflamáveis, e na última versão, que é de 2015, nós conseguimos inserir essa tabela que estava na IT 25, inserimos também na NBR 17155. Então, essa tabela, apesar de nem todos os estados a terem nas suas normas de líquidos combustíveis, ela está na NBR, e também todo mundo tem que seguir a NBR 17505 por uma portaria da ANP. Então, essa tabela ela é obrigatória no Brasil inteiro. Tá? Apesar de nem todos os estados estarem alinhados com São Paulo, pela NBR 17505, NBR normalmente não é lei, mas existe uma portaria da ANP que obriga todo mundo a seguir a 17505, então ela passa a ter aí um poder de lei. Tá? Então essa tabela ela é uma tabela específica para líquidos combustíveis inflamáveis. Veja que os critérios são outros. Né? Eu tenho aqui líquidos até 500 litros, então vejam, eu tenho uma especificação para 500 litros. Fala para mim qual indústria que não tem 500 litros ali de líquidos combustíveis inflamáveis. Praticamente todas. Tá? Então, se você tiver até 500 litros, basta 2 extintores de pó 20B. Se eu tiver lá, vamos ler a tabela inteira, vamos lá para o final. Se eu tiver mais do que 100 mil litros de líquidos combustíveis inflamáveis, né, eu vou proteger com 4 extintores sobre rodas de pó 80B, mais 3 extintores sobre rodas de espuma mecânica 40B. Então, essa é uma tabela que está na IT 25, né, uma tabela importante, mas é só um exemplo de riscos especiais que eu não sigo aí as regras da IT 21. Premissas de projeto para eu instalar o meu extintor. Então eu vou colocá-lo sempre pelo menos a 10 centímetros de altura e no máximo, né, o topo dele ali a 1,60 do piso para não dificultar a retirada da parede. Então é comum nós encontrarmos inconformidades, né, em vistorias onde o extintor está no chão, não pode ficar diretamente no chão, ou o extintor está posicionado muito alto na parede, até para as pessoas não se atrapalharem ali e tudo mais, mas não pode você deixar aí muito alto. Tá? Ele tem que estar em locais acessíveis, então eu não posso colocar embaixo de escadas e tudo mais, tem que ficar normalmente numa área comum. Ele é proibido em escadas, escada é um local destinado à saída de emergência, não pode ter obstrução nenhuma, não pode ter carga de incêndio dentro da escada, etc. E muito menos extintores, hidrantes, etc. E ele tem que estar desobstruído. Né? Ele é um aparelho que normalmente fica na altura de 1,60, né? É um chamativo para nós aí para pendurar a capa de chuva no dia que está chovendo, né? Mas não pode. Tá? Essa aqui é a indicação, né, da simbologia que eu vou ter que colocar na parede, uma sinalização fotoluminescente, o extintor pendurado, então, de pelo menos, não precisa ter um em cima do outro, né? São alternativas, essas opções da foto. Então,
Então, ou eu coloco ali até 1,60, muita gente fica preocupado que tem que ser exato 1,60, não é exato, né? É até 1,60, e no mínimo 10 centímetros do chão, como está aí nessa figura. Tá? Bom, premissas de projetos ainda. Nós temos aí pelo menos que colocar 2 unidades por pavimento, uma para a classe A e outra para a classe BC. Podem ser usadas 2 unidades extintoras, 2 aparelhos extintores de pó ABC. Então vejam, muita gente acha que eu preciso colocar 2 porque eu tenho que ter para a classe A e para a classe BC. Então, se colocar o pó ABC, um só é suficiente. Não é verdade isso, tá? Não é 100% verdade isso. Se eu for colocar 2, mesmo assim, 2 de pó ABC, eu preciso colocar 2 também. Eu não posso colocar uma só, porque a gente pode imaginar que já que é pó ABC, ele atende todos os classes de incêndio, eu poderia colocar uma só, mas não é verdade. Só quando eu tenho unidades até 50 metros, aí eu posso sim colocar uma unidade só de pó ABC. Senão, eu tenho que colocar 2 unidades extintoras. O que eu recomendo são 2 unidades extintoras de pó ABC. Como eu disse, é muito mais fácil a utilização. A primeira unidade extintora, ela tem que ficar no máximo a 5 metros da entrada principal do ambiente que você está protegendo, das escadas nos outros pavimentos que não são o térreo, né? E na entrada principal da edificação. Então, você entrou num grande ambiente, ou você entrou na edificação, você tem que olhar rapidamente, a menos de 5 metros, e identificar o extintor. Isso é fácil de entender, porque se o extintor estiver muito escondido ou difícil acesso, você vai ter que atravessar o fogo para chegar até o extintor. Então, esses são os critérios aí para a gente distribuir os extintores. A gente já viu lá o caminhamento que você tem que ter para chegar até o extintor, e aqui as demais regras para você distribuir na edificação. Além dessa distribuição de riscos genéricos, eu tenho os riscos específicos para cada uma dessas situações. Então, se eu tiver casa de caldeira, casa de bombas, casa de força elétrica, casa de máquinas, galeria de transmissão de energia, incinerador, elevador, né, na casa de máquinas do elevador, quadros elétricos, transformadores, containers de telefonia, líquidos combustíveis inflamáveis, que é aquela tabelinha que a gente mostrou agora há pouco, metais pirofóricos e cozinhas industriais. Então, se eu tiver esse tipo aí de edificação ou de risco dentro da minha edificação, eu vou ter que olhar a instrução técnica que trata de cada um deles para que a gente saiba como projetar aí corretamente o nosso extintor. Tá? Não é tão simples quanto essas regras que a gente falou até agora. Tá? Bom, esse aqui é o certificado, né, que você vai encontrar no extintor, demonstrando aí a sua origem, né, e o seu prazo de validade. Muito cuidado, né, nós encontramos durante nossa carreira no bombeiro, onde servimos aí por 30 anos quase, nós encontramos alguns extintores aí falsificados. Então aqui, você pode ver aqui desse lado que isso aqui é tipo um papel moeda, né, ele é uma impressão especial, ele tem relevo, ele tem tridimensional aqui, né, tem aquelas holografias e tal, e dificulta um pouquinho a falsificação, mas nós já tivemos casos aí de empresas que falsificaram esse selo e obviamente que não serve, né? O aparelho não passou pelos testes corretos, aí, então você deve descartar isso e denunciar aí a polícia se for o caso. Tá? Bom, sabemos então das regras gerais, vamos agora ver qual a simbologia de extintores, né, que nós vamos colocar no projeto de proteção contra incêndio. Então vejam que a simbologia para extintor, essa simbologia está na instrução técnica 4 do Corpo de Bombeiros, né? Vou colocar o link das instruções que nós falamos hoje aqui, né? Vou colocar o link também na minha página para que vocês se cadastrem lá. Eu tenho uma página que é de cursos e tenho uma página que é da minha vida como professor aí, contando as aventuras nossas pelo mundo aí. Então, sempre ligado aí à proteção contra incêndio. Quem tiver interesse, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Bom, se você está assistindo até agora, né, pessoal, e você não é associado aí nos nossos canais, fica aí o convite, né, para que vocês anotem e depois acessem aí esses. Aliás, no YouTube, que você está assistindo no YouTube, já pode agora dar o joinha ali, se inscrever no canal, acionar o sininho para que você fique aí sempre por dentro dos vídeos novos, tá? Então, é a maneira de você retribuir a gente por ter feito esse vídeo, é você clicar aí, seguir nas nossas redes sociais. Aliás, fica aqui, né,
um chamativo aí para vocês conhecerem a rede social TikTok. Essa rede ela não tem ainda uma abrangência como as demais redes no Brasil, mas isso é por pouco tempo, ela está crescendo bastante, né? E é uma nova rede social. Uma rede social um pouco mais tranquila, onde você não tem o compromisso de aparecer bonito, que nem no Facebook. Você vai postar uma foto no Facebook, você põe aí a sua melhor roupa e tudo mais, só coloca as fotos bonitas. Aqui não, aqui é uma rede social um pouco mais descontraída, um pouco mais bacana, né? E também aí tem crescido bastante. Fica aí o convite, tá? Para que você se inscreva e nos acompanhe nas redes sociais, tá? Voltando então para a nossa aula, tá aqui a simbologia de extintor, ela é um triângulo. Cada tipo de sistema, então veja aqui extintores, veja que todos eles são triângulos. Então quando eu visualizar esse tipo de simbologia na planta baixa, ou quando eu for ter que colocar, a hora que eu ver que é triângulo, eu já sei que é extintor. Você está vendo aqui embaixo que tem dois risquinhos laterais nesses últimos aqui, ó. Isso aqui são extintores sobre rodas. Então só triângulo é extintor, triângulo com uma perninha lateral aqui, duas perninhas laterais aqui, elas são extintores sobre rodas. Opa, então já ficou fácil, a gente bate o olho e já vê que isso aqui é tudo extintor. Vamos só entender essa simbologia de dentro aqui, porque aí ela simboliza o tipo de extintor. Então, se eu tiver um círculo com um X, ele é água, carga de água. E se eu for lá no hidrante, a gente vai ver em outras aulas a simbologia de hidrante, a gente vai ver que essa bolinha com xizinho, ela é uma simbologia, sempre que tiver água, ela tem essa simbologia. Assim como eu tenho aqui, ó, espuma mecânica, é um círculo preenchido. Quando eu vou lá no sistema de espuma, também vou ver isso, tá? Sistema de dióxido de carbono. Então, o meu extintor, estou vendo que é um extintor porque é um triângulo, e aqui dentro eu tenho um triângulo todo preenchido, ele é dióxido de carbono. O pó BC é um quadrado com um X, e o pó ABC é um quadrado todo preenchido. O de carga D, que combate aí metais pirofóricos, é um quadrado aberto. O de classe K é um triângulo sem preenchimento. Classe K são para fogo em óleos, utilizado em cozinhas industriais. O de carga halon, que são aqueles halogenados que a gente falou, ele é um triângulo com um risco no meio, tá? E aí vejam que eu volto novamente para a mesma simbologia que eu vi lá em cima, porém com as rodinhas laterais aqui, tá certo? Então aqui tá os demais extintores, ó, todos sobre rodas, dióxido de carbono, pó BC, pó ABC, pó D, classe K e halon. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. A gente gostaria de agradecer a atenção. Se inscrevam nos nossos canais aí nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, deixe aí seu joinha, divulgue nas suas redes sociais o vídeo. Isso ajuda bastante a gente a divulgar e a crescer o canal. E isso nos fortalece aí para continuar fazendo esse tipo de vídeo, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês, convido para conhecerem aí os links que estão na descrição do vídeo. Vocês vão ver lá que a gente tem alguns cursos aí sendo montados, tem um curso de hidrante que está saindo muito bacana, e tem já alguns cursos que nós já fizemos uma análise e aprovamos, aí demos o nosso ok. Então nós fizemos uma seleção de alguns cursos para que vocês aí entrem na nossa página e conheçam os cursos parceiros aí, quem sabe aí façam algum curso, principalmente nessa época que estamos todos dentro de casa. Tá bom, pessoal? Então vou deixar vocês aí com a vinheta final, tá? E até a próxima aula.